Olá, minha gente, de volta aqui, professor Nelson Sartori com vocês, para a gente fechar esse módulo de pontuação. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a vírgula entre as orações, agora separando orações, tá? Então, o primeiro caso aqui, olha só, é utilizada nas seguintes situações: separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, vamos entender direitinho o que é isso daqui, ó. Pessoal, quando eu tenho uma oração, eu posso separá-la de duas maneiras. Então vamos imaginar assim, olha só. Meu pai, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro. Então essa oração separada por vírgulas é explicativa. Por quê? Porque eu tenho um pai só. Vamos imaginar uma outra situação? Vamos. Eu vou colocar assim, olha só. Meu tio, vou colocar mais para baixo. Meu tio, da mesma frase, de quem, deixa eu tirar a vírgula aqui, ó, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro. Então vamos entender, eu vou marcar aqui com marca-texto, essa oraçãozinha nossa aqui, ó. De quem guardo amargas lembranças. Essa é a nossa oração adjetiva, tá certo? O que acontece? Quando eu tenho uma oração sem vírgulas, então vamos imaginar que eu não tenha vírgulas aqui, ó. Ela é restritiva, tá? É uma oração subordinada restritiva. A oração restritiva, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó, assim. Fazer um novo quadro para a gente poder trabalhar isso daqui, ó. Oração subordinada adjetiva restritiva, vamos entender ela, fala de parte do todo. E a oração subordinada adjetiva explicativa fala do todo. Então vejam bem, vamos marcar parte do todo e do todo. Isso significa, voltando para a nossa caneta vermelha, que aqui, como eu tenho vírgula, de quem guardo amargas lembranças, só pode ser o pai, porque o pai eu tenho um só. Então, quando eu falo de quem que eu guardo amargas lembranças, não é do meu pai, como pai eu tenho um só, eu falo de todos os pais que eu tenho. Mas tio, eu posso ter mais de um. Não posso? Posso. Então, vamos imaginar, vamos mudar essa cor aqui, ó. Vamos colocar o preto. Se eu colocar uma vírgula aqui, outra vírgula aqui, eu estou determinando o quê? Que eu tenho um tio só. Por que um tio só? Porque meu tio, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro. Eu tenho um tio. Se eu retirar essas vírgulas, tá? Então aqui, ó, de quem eu guardo, eu tenho o quê? Apenas um tio. Então eu posso escrever assim, ó. Tenho apenas um tio. Tá bom? Agora, se eu retiro as vírgulas, é um dos tios. Tá bom? Aqui o quê? Eu falo apenas de um dos tios. Entendido? Por quê? Porque eu estou falando de uma parte. Então, quando eu tiro a vírgula, ela fica
restritiva. Quando eu ponho a vírgula, ela fica explicativa e fala do todo. Então, se eu tenho um tio só, eu coloco entre vírgulas a oração adjetiva. Como eu tenho um pai só, eu ponho entre vírgulas a oração adjetiva. Agora, se eu tivesse mais de um tio, eu retiraria, porque eu estaria falando assim, ó, eu tenho alguns tios. O tio que mora, falou assim, mora no Rio de Janeiro, meu tio que mora no Rio de Janeiro, é de quem eu guardo amargas lembranças, o que mora em São Paulo, que mora em Sergipe, nos outros não. Tá? É a mesma coisa se eu escrevesse aqui embaixo a seguinte frase, ó, os americanos que votaram no presidente ficaram insatisfeitos. Veja só, olha, vou marcar de novo aqui pra gente, primeiro vou mudar essa cor, e agora eu pego isso. Ó, que votaram no presidente, tá? Perceba que os americanos ficaram insatisfeitos. Quais deles? Quando eu tiro a vírgula, vamos lá. Ó, sem vírgula, tá bom? Vou botar uma interrogação no lugar. De quem que eu estou falando, tá? Apenas. Quem ficou insatisfeito? Ficaram insatisfeitos apenas os que votaram nele. Tá? Então, apenas os americanos que votaram nele ficaram satisfeitos. Se eu coloco a vírgula, o que eu estou dizendo? Que todos votaram nele. Que todos, tá? Votaram nele. Por isso, todos os americanos ficaram insatisfeitos. Entendeu? Então, a presença da vírgula vai determinar, sai daí. A presença da vírgula vai determinar isso daí pra gente. Ou eu falo de todos, tá? Ou apenas daqueles que votaram. É importante a gente saber disso daí, porque a oração adjetiva, ela pode ou não ser separada por vírgula. Vamos para o segundo caso agora? Então, nós vimos aqui o quê? Nas orações subordinadas adjetivas, tá? A explicativa leva a vírgula, a restritiva não leva, tá bom? Entendido? Então, vamos lá. Restritiva, sem vírgulas. Explicativa, com vírgulas. Tá bom? Prontinho. Vamos para a segunda agora. Olha só. A segunda é separar orações coordenadas sindéticas e assindéticas, exceto as iniciadas pela conjunção e. Então, a gente vai ver depois aqui quais são. Então, olha só. Então, toda oração coordenada pede uma vírgula. Então, acordei, tomei meu banho, comi algo e saí. Tá bom? Então, vejam como são várias ações. Primeiro, eu acordei, além disso, eu tomei banho, além disso, eu comi e, além disso, eu saí. Então, todas essas ações ali representadas, vejam que são representações verbais. Ó. Acordei, tomei, comi, saí. Então, se eu tenho verbo, eu tenho oração. Então, eu tenho orações coordenadas, soma de elementos. Então, eu as separo por vírgula. Poderia retirar esse E daqui, colocar uma vírgula também? Lógico, poderia. Tá? Acordei, tomei meu banho, comi algo, saí. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Tá? Saí para o trabalho. Ou então, estudou muito, tá? Olha só a segunda condição. Estudou muito, mas... Vamos marcar? Vou marcar com uma cor diferente. Ó. Mas...
tá? O que aconteceu? Mas eu não era para marcar tudo isso. Olha lá, fiz besteira. Né? Não sei porque aconteceu isso. Olha que loucura. Deixa eu voltar aqui. E aqui eu escrevo, né? 100 vírgulas. Vixe. Pronto. 100 vírgulas. Deu um trululu, não vou mexer mais não. Então veja bem. O que é importante você entender? Quando nós temos orações coordenadas, como é o caso dessa daqui, tá? Nós temos orações coordenadas como mas, que está ali presente, tá? Olha só. Esse mas ali presente, deixa eu marcar ele novamente. Né? Tá aqui. Ele marcou tudo, gente, deixa. Ele tá... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Pum, pum. Ah, olha só. Né? Então, ele estava com gracinha. Não, ele estava com gracinha comigo. Então, 100 conjunções. 100 vírgula. Olha, eu falo besteira aqui. 100 vírgulas. Ao vivo a gente erra, né? Assim que é legal. Assim que é mais interessante. Né? Pelo menos você fala, pô, foi tudo ensaiado? Falou, não, aconteceu como tinha que acontecer mesmo. Não é não? Então, olha só. O que nós temos? Oração coordenada sindética, ou seja, com conjunção, e a assindética sem conjunções. Tá? Então, você vê aqui de baixo, esse nosso caso. E aqui você vê, deixa eu mudar a cor dela, para azul, da sindética. Você vê esse caso. Tá bom? Por quê? Eu sempre preciso fazer essa relação e essa estrutura. Tá certo? Entendido? Então, vamos lá. Vamos para frente, deixa eu voltar para minha caneta. Na verdade é a caneta, na verdade ela é vermelha. E vamos para frente. Observação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos casos em que se usa a vírgula antes da conjunção e, que era aquilo que eu havia dito a vocês. Olha só que eu quero o amarelo. Ó, 3 casos em que se usa a vírgula antes da conjunção e. Primeiro, quando as orações coordenadas aditivas tiverem sujeitos diferentes, tá? São orações coordenadas aditivas com sujeitos diferentes. Então, vamos ver. Os ricos estão cada vez mais ricos. E os pobres... Lembrando que essa vírgula aqui é o nosso verbo, cada vez mais pobres. Então, sujeito. Quando eu tenho sujeitos diferentes, essa vírgula aqui é facultativa. Eu posso usar, mas é facultativa. Tá bom? Outro caso. Então, ó, sujeitos diferentes, oração aditiva, tá? Oração aditiva. Olha aqui. Opa. O que eu fiz? É a vermelha aqui. E aqui é o marca-texto. Aí, olha só. É um E, ele é aditivo, tá? Mas os sujeitos são diferentes. Depois, quando a conjunção vier repetida, olha só, repetida, com a finalidade de dar ênfase, tá? Então, olha só, o meu E, o meu E, o meu E. O que eu fiz nesse contexto? Eu repeti a vírgula também. Só que vamos lembrar que essas vírgulas,
elas são facultativas também. Elas são facultativas. Tá? São facultativas. Porém, se eu colocar antes do primeiro E, tá? Se eu puser antes do primeiro E, eu tenho que colocar antes de todos. Ou eu uso vírgula antes de todos esses E's, ou então eu não uso vírgula antes de nenhum. Mas isso só funciona quando essa conjunção E, olha aqui, ó, vier repetida. E o último caso é quando a conjunção assumir valor distinto, tá? Ou seja, quando a conjunção E assume valor distinto, que não seja adição, tá? Então, olha aqui, ó. O que acontece? Coitada, estudou muito e ainda assim não conseguiu ser aprovada. Veja como essa vírgula aqui, mais uma vez, é facultativa. Pessoal, antes do E, eu nunca preciso usar a vírgula. Ela é sempre facultativa. O único caso que a gente vai ver é que se você tiver o mesmo sujeito com aditiva, é proibida. Tá? É proibido. Aqui é quando eu posso usar. Em outros casos eu não posso usar. Então vejam que esse E aqui, ó, ele tem a função de um mas. Estudou muito, mas ainda assim não foi aprovado. Tá? Então ele mudou o sentido dele, ele não é aditivo. Ele é o quê? Adversativo. E por ser adversativo, é facultativo o emprego dessa estrutura. Tá certo, minha gente? Falou assim, então ainda temos mais um módulo para a gente poder concluir essas estruturas. Fazemos alguns exercícios e vamos novamente para mais um conteúdo. Até já, minha gente!